Fala aí, pessoal, vim aqui fazer um vídeo sobre mais uma, das minhas dicas sobre como ter a melhor qualidade e maior durabilidade na hora de você escutar seus discos. E eu queria pegar como exemplo toca-discos como a linha DS da Gradiente. Deixa eu tirar a mão daqui que tá tremendo tudo. Mas não só a linha DS, como outros toca-discos, mas uma linha um pouco mais robusta, né, como o BD5000 que eu tenho aqui atrás, ou o DD1 por aí. Mas, enfim, todos eles usam o mesmo princípio básico, que eu diria que é o mais importante para você escutar, que vai te proporcionar uma maior durabilidade, maior qualidade e uma experiência melhor, né, na hora de escutar os seus discos. O primeiro é o peso, o segundo é a agulha, né, duas coisas que se complementam entre si. E eu diria que o terceiro é mais, não o mais jogado de escanteio por mim, mas jogado de escanteio principalmente por muitas fábricas, que é o anti-skate. Por exemplo, o BD5000 que eu tenho aqui atrás, né, que é da CCE, ele tem regulagem de contrapeso, mas a regulagem de contrapeso dele é interna, então você tem que girar o parafuso internamente e não pode girar nada, né? Não tem uma regulagem é, transferível aqui por cima, sabe? Que é mais acessível para o usuário. Então, eu diria que essa terceira é uma situação que é mais jogada de escanteio não por mim ou pelos colecionadores, mas sim pelas fábricas que produzem esse tipo de aparelho, né? Tanto antigamente como hoje. Mas enfim, né? O toca-discos, ele com essas três peças, né? Com esses três tipos de coisas intercambiáveis, eu diria que cada uma se complementa entre si. Tanto é que o contrapeso ele só funciona bem com uma agulha boa e uma agulha boa só funciona com um anti-skating bom. Então, por exemplo, eu tenho uma agulha ponta de safira, né, que é uma agulha mais geral, né, que é no início do mercado das agulhas. Bom, você vai ter uma qualidade mediana para boa, dependendo da marca. Tem marcas aí que não valem tanto a pena você comprar, que acabam sendo horríveis a audição, mas enfim, né? As agulhas têm uma porção de variedades aí e você pode escolher a sua dependendo da sua cápsula, né? E a agulha ponta de safira, eu diria que ela está entre todas de boa para média, né? Eu não vou colocar como agulhas ruins, porque a agulha ruim é diferente, né? É bem, depende de quem está escutando, é isso que eu tô querendo dizer, né? Então, o que que acontece? A agulha ponta de safira, ela é boa, porém, ela não dura muito. Então, eu coloco ela entre boa para média por conta disso. E agulhas entre média para ótima, eu diria que seriam as pontas de diamante, tá? Isso eu coloco as cônicas nesse caso, né? As agulhas cônicas, o bom delas é isso, que elas são agulhas relativamente comuns de se acharem no mercado e são agulhas de um ótimo custo-benefício. Você consegue achar agulhas como a da Staton, né, que cabe nas cápsulas Pickering, que são usadas geralmente em Garhards e alguns poucos outros toca-discos da Gradiente. E além de terem uma outra variedade da agulha Staton que cabe nas cápsulas Pickering XV15, que são as cápsulas que vão nos gradientes DD1 e DD100Q, por aí vai, né? Aquelas que são igual a Pickering, só que são muito mais altas, né? Em questão de altura na parte superior delas.
e acaba, como a Gradiente na época lançou as DAT, né, que seriam a DAT 1, DAT 2 e DAT 3, todas essas três agulhas elas serviam tanto para a Pickering V15 quanto para a Pickering XV15 por conta do seu design. E a cápsula DAT 3 ela era o topo de linha. Topo de linha, tipo, ela usava ponta de diamante, tinha uma escovinha na ponta da agulha que limpava o disco enquanto você estava escutando. Então ajudava a não ter poeira acumulada na ponta da agulha, algo que prejudica, né, na audição enquanto você está escutando o vinil, ainda fica acumulado uma poeira lá e acaba, né, não desgastando, mas tipo acaba interferindo na audição, né? Deixa mais estalos, mais desses barulhinhos chiados. Então, a Pickering, ela tinha essas três agulhas, né, aqui no Brasil na época, que eram agulhas excelentes e que serviam tanto para uma quanto para outra. E geralmente, quando você compra uma agulha de uma boa procedência, né, sem ser aquelas agulhas de procedência duvidosa, geralmente ela vem com manual. E dentro deste manual, você consegue ver nele quais são as especificações. E aí entra a segunda, a terceira, o terceiro fator, né? Eu já fui do segundo para o terceiro de uma vez, mas enfim. O terceiro fator é o contrapeso. Contrapeso, você querendo ou não, é um triângulo, né? Entre agulha, contrapeso e anti-skate. Ambos são muito interligados entre si. O contrapeso, principalmente, ele é indicado você usar o mínimo que a sua agulha permite. A minha, por exemplo, usam no mínimo 2 gramas, que para mim é ótimo. Se pudesse usar menos, eu usaria menos. Mas ela, como o contrapeso é tão pouco, né? Tipo assim, 2 gramas para até no máximo 3,5, ela tipo que desgasta muito menos. A ponta de diamante ela é muito boa. Por mais que a minha agulha seja cônica, ela tem uma ponta ótima, ótima qualidade, que me permite intercambiar muito bem entre esses três fatores. Então, o contrapeso ele é importante para não desgastar o seu vinil, que, né, por mais que a gente escute muito, né, falar daquelas maletinhas que o contrapeso é muito alto, querendo ou não, ele não vai interferir na audição em questão de uma ou duas audições, três, quatro, não vai te impedir de escutar, né? É até um vídeo que eu vi no Instagram, o cara pegava e falava, você não precisa iniciar no mundo do vinil pagando 1.000 e sei lá quantos reais num toca-discos que tenha esse tipo de regulagem, quando você pode começar com um preço bacana em um aparelho maletinha. Por mais que tenha muita gente que critique os aparelhos maletinha tenha, né, uma base fundamentada nisso, ele é um aparelho muito bom para quem está querendo começar, mas não sabe se vai permanecer nesse hobby. Então, eu diria que para quem fala, eu quero começar, mas eu não sei, sabe? É muito caro os discos, eu não sei se eu vou gostar tanto disso. Comece com uma maletinha. Olha ali, escuta e mais escute sabendo o seguinte: a maletinha, ela é para quem começa. Então, você, de toda a qualidade sonora, todo o perfeccionismo do vinil, você vai ter um pouco ali. Você não vai ter o máximo do esplendor do vinil. Por quê? Porque geralmente essas maletinhas usam cápsulas cerâmicas, e as cápsulas cerâmicas não têm uma qualidade de fidelidade tão boa como os de cápsula magnética, né? Se houver algum modelo de maletinha com cápsula magnética, deixem aí nos comentários, vou adorar ler, tá? Eu amo ver os comentários. Mas, enfim, você vai poder dar uma olhada nesses tipos de aparelho para você começar. Ah, eu quero começar porque eu não quero. Porque, gente, é o seguinte: para você começar no mundo do vinil, eu já fiz um vídeo anterior, né?
Aí, se quem quiser dar uma pesquisada lá, dar uma bisoiada, que é o seguinte: para você começar com o pé direito no mundo do vinil, é um toca-discos com cápsula magnética e uma, né, com a preferência que você escuta, um pré-amplificador, um amplificador e caixas de som. Então, tipo, quando você pega uma maletinha, você tem todos esses quatro recursos, tudo junto, entende? Então, tipo assim, você tem uma experiência boa. Não estou falando que maletinha é ruim, eu estou falando que você tem uma experiência realmente boa. Mas o que que acontece? Como é um mundo que você está começando, saiba que você pode sempre melhorar. Tudo que você consegue no vinil, você consegue melhorar. E aí, né, o contrapeso é o principal, para mim, né, é um dos principais fatores que interferem entre todos os outros. Porque o contrapeso, se você regular bem regulado, você precisa regular bem regulado o anti-skate, para que a agulha não sofra tanto com o desgaste natural, né? E aí a gente leva pro anti-skate, né? Que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes você está escutando um disco e você percebe, né, com ver os digitais, né, que são mais precisos geralmente, você percebe que um lado tá tocando mais alto que o outro, né, e você fica, gente, por que que tá assim? É por causa, geralmente, né, é por conta do anti-skating, que tá regulado de uma maneira errada. Por quê? O anti-skate pensa num disco girando. O disco está girando e a força, se eu não me engano, é centrípeta ou centrífuga, eu acho que é centrípeta. Ela vai levar, fazer a agulha ir para a parte mais para fora do disco ou mais para dentro. Depende da posição. Então, o que que acontece? Quando isso começa a acontecer, a agulha, né? Pensa que o suco está aqui. A agulha, ela tem que estar bem centralizada. Quando o anti-skating está muito desregulado, a agulha vai ir muito para um lado, o que vai fazer com que o outro não seja lido muito bem. Então, quando ele não é lido com toda a sua perfeição, ele acaba saindo mais baixo ou às vezes até distorcido. Então, a função do anti-skating é essa, é você centralizar bem a agulha para que ela não exerça muita força para um lado e menos força para o outro. Então você tem que ter uma leitura boa. Ah, mas como que eu faço essa regulagem e tal? Eu não sei como. Bom, tem duas maneiras, uma mais difícil e uma mais mais ou menos fácil. A mais difícil é a seguinte, com o CD. Se seu toca-disco tiver um sistema de automático, por isso que eu falo que vai ser mais difícil, você teria que remover o prato, remover uma peça do automático, né? Temporariamente, colocar o prato de volta, encaixar a correia, se o seu toca-disco for de correia, e aí pegar, ligar, né? Encaixar tudo certinho, ligar, regular com o CD, e aí o CD vai te dar uma margem de erro mais ou menos boa. Porque como o CD ele é muito pequeno, ele acaba tendo uma limitação na hora de você fazer essa leitura. Leitura não, essa regulagem. O que me leva à opção mais fácil de fazer essa regulagem, mas ao mesmo tempo mais difícil de se conseguir. Que é este carinha aqui, o LD. No meu caso, eu consegui achar um numa feirinha, né, aqui da minha cidade, e o LD é esse cara aqui. É um CD gigante. É um CD em formato de vinil. Então, o que que você vai fazer com ele? Você vai colocar no prato, vai colocar a sua agulha, e aí você vai pegar a agulha e vai ver se ela está correndo muito para o centro, o que diria que a agulha está fazendo muita força para o lado, pro lado do centro do vinil, que vai dar interferência no som, né, no RL, né, no estéreo. E aí você vai fazer a regulagem do anti-skate, lá do lado do braço. E aí você vai fazer a regulagem, colocar de novo e ver se ele está correndo
e não tá andando para nenhum dos dois lados. Ele tem que estar perfeitamente alinhado. Ou seja, você tem que colocar ele no vinil e ele não pode correr nem muito para fora, nem muito para dentro. Ele tem que estar reto. Você tem que colocar e ele não pode nem se mover. Aí você coloca, faz esse tipo de regulagem. Quando o LD estiver prontinho, né, o teste do LD estiver pronto, você coloca ele no meio, no centro e no final e não der nenhuma interferência, pronto. Sua regulagem de anti-skate está mais que perfeita e você pode escutar muito bem o seu vinil. Então eu quis colocar essas três coisas juntas porque para mim são as mais importantes. Seu toca-disco pode ser um toca-disco com shell fixa, pode ser um toca-disco com shell intercambiável, pode ser com agulha cerâmica, cápsula cerâmica, pode ser de tudo, mas agulha cerâmica, tô louco, agulha de safira, né, de rubi, mas enfim, essas três coisas vão complementar para você ter uma ótima audição. E linkando um pouco a agulha com o contrapeso, que eu acho que eu não falei muito bem explicado. A agulha de safira, por exemplo. Eu tenho uma agulha de safira que o peso indicado para ela é 2 gramas, é 1,5 grama. Eu tô chutando aqui, tá? Eu tô falando bem por cima mesmo. Mas, por exemplo, pega e fala, o manual dela fala isso. Você tem que usar o contrapeso indicado pelo manual, porque se você usar ao contrário, o desgaste da agulha vai ser bem maior. E a agulha vai acabar sofrendo tanto desgaste que a voz do disco vai ficar rouca, né? Vai ficar chiada, vai começar a pular faixas, tá? Pulo de faixas não necessariamente é arranhão no disco, né? Às vezes é sujeira e às vezes é a própria agulha que está muito gasta. Então você tem que analisar sempre tudo isso, tá? A agulha, mas Caio, qual que é o indicado para mim trocar minha agulha? Quanto tempo eu tenho que trocar minha agulha? Gente, vai de você, tá? De você sim, né? Da sua agulha. E você também, né? Eu não vou passar pano, não. Você tem que usar o contrapeso mínimo. Se você usar, eu tô batendo muito nessa tecla, mas é porque realmente é importante isso. O contrapeso mínimo vai fazer a agulha durar muito mais. A minha, eu uso no contrapeso mínimo do manual. E eu tenho ela quase 1 ano e meio, tá quase fazendo 2 anos que eu tenho ela. Então, varia esse tipo de coisa. Então, lembrando, sempre olhar esses três fatores, tá? As pessoas indicam, geralmente, na hora de você regular o anti-skating, colocar o mesmo anti-skating do peso da agulha, por exemplo. Eu tô colocando 2 gramas, eu vou regular o anti-skating para 2. Não necessariamente vai dar certo, tá? Eu acreditava muito nisso, mas né, muita gente faz review no YouTube sobre esse tipo de coisa e todos eles falam, não é assim. Geralmente, o contrapeso e tal, ele às vezes isso dá certo, né? Por uma cagada do destino, você regular o mesmo anti-skate para o contrapeso, e às vezes não dá certo, que é uma grande maioria dos casos, né? Porque o anti-skating ele é meio variável, ele é uma mola. Então você não sabe, né? Se você usa um toca-disco usado, que é muito antigo, você não sabe se a mola vai dar com a mesma tensão que ela tinha antigamente. Você não sabe muito da pressão que aquela mola exerce. E às vezes o fato de você regular o contrapeso mal regulado, você vai estar literalmente desregulando o aparelho. Então, esse é o tipo de teste que tem que ter, né? Um CD ou um LD. Eu indico o LD, tá? Porque não é muito fácil de achar, mas quando você acha, geralmente nessas feiras, nessas coisinhas, você acha um preço bom, né? Um preço bacana. O meu mesmo eu paguei R$ 5 na época. E, tipo, você consegue ter uma boa precisão no teste, tá? Enfim,
Esse era o meu, a minha dica, né, do triângulo amoroso, né, do vinil, né, para você ter uma boa qualidade sonora. E vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem, né, me aguentado até aqui e até mais.